Olha, acontece agora a fase final dos discursos neste que é o segundo dia da convenção do Partido Republicano em Milwaukee, no Wisconsin. Assim como fez ontem, Donald Trump apareceu novamente na convenção, ficou o tempo todo ao lado de J.D. Vance, que é quem ele escolheu para concorrer na chapa republicana como vice de Trump. Ele foi ovacionado pelos seus apoiadores, pelos colegas de partido, e é exatamente para lá que a gente vai. O nosso repórter Marcelo Medeiros está acompanhando a convenção de dentro do local da convenção e vai nos trazer os últimos detalhes. Marcelo, boa noite. Como é que está a repercussão da chegada de Trump? Ele está escutando o discurso daqueles republicanos que eram seus opositores dentro do partido, né? Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Sim, ele escutou o discurso de Ron DeSantis, governador da Flórida, e também de Nikki Haley, que é a ex-governadora do estado da Carolina do Sul, os dois que concorreram contra ele durante a primária do Partido Republicano este ano. Trump chegou a cerca de meia hora, ele está aqui muito próximo da gente, a cerca de 20 metros aqui de onde nós estamos, e até um detalhe interessante, um pouco antes dele chegar, no momento que eles já estavam animando a plateia para sua chegada, eles colocaram no telão um vídeo, uma edição de vídeos de Trump dançando aquelas famosas danças que ele faz em seu comício ao som da música YMCA do Village People. Então, assim, foi um vídeo de cerca de 3 e 4 minutos, todo mundo rindo, todo mundo descontraído. Aí o Trump apareceu e veio para cá, cumprimentou as pessoas de longe. Ele está ao lado de J.D. Vance, que é quem concorre a vice em sua chapa. Como você comentou, então, Trump, ele acompanhou os discursos e continua aqui acompanhando os discursos, o que é até interessante, porque é possível ver em tempo real como o Trump reage na fala de cada pessoa. Então, por exemplo, dá para ver quando Trump quando as pessoas falam, por exemplo, quando Nikki Haley falou da questão da união do partido em torno da candidatura a Trump, ou também ela fez críticas a Joe Biden, dá para ver a reação positiva de Trump durante esses momentos. A expectativa é que isso ocorra também amanhã, que Trump volte aqui e acompanhe esses últimos 30 minutos, 40 minutos da convenção republicana. Marcelo, a agenda da convenção mudou, né? Exatamente por causa do atentado do sábado, até por isso que estamos aqui com essa edição especial do América Decide, porque o atentado trouxe um elemento absolutamente novo para não só a campanha do Trump, mas para todo o ambiente das eleições. E o discurso do Trump era esperado para quinta-feira, ainda está mantida essa agenda, quer dizer, a expectativa é de que ele continue comparecendo à convenção sem falar? Isso mesmo. A expectativa é que ele apareça ainda amanhã, vai acompanhar o discurso de J.D. Vance, o candidato a vice em sua chapa, mas ele só irá falar na quinta-feira à noite. O último discurso da noite é o discurso de Donald Trump, o último discurso de toda a convenção. E houve, sim, algumas mudanças, por exemplo, no discurso do Trump, o que a equipe da CNN conseguiu apurar, que Trump agora ele deve falar mais da questão da união nacional, da união dos Estados Unidos, principalmente por conta do atentado que ele sofreu no final de semana. Então ele deve fazer um discurso mais voltado também, ou colocar mais elementos que fale da união dos americanos, em vez de ficar falando da questão da divisão do país. Então houve sim essa alteração, Trump também presente aqui mais vezes, trazendo comoção e empolgação aqui dos delegados e dos participantes, mas ele só deve falar realmente no último dia. Obrigada, Marcelo Medeiros, nosso repórter da CNN lá em Milwaukee, acompanhando em loco, né, o segundo dia da convenção dos republicanos. Obrigada, meu caro, até já. Vamos para a nossa primeira rodada de análise do América Decide. Eu começo apresentando o nosso time de hoje. Começo pela Denilde Roshacker. Estava agora há pouco com o William Vac no WW. Chega agora para a nossa edição do América Decide. Bem-vinda, minha cara. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com você. E bom, o Carlos Pódio, que é professor de Relações Internacionais, e o Thiago de Aragão, que é também cientista político e CEO da Arco Advice Internacional.
internacional. Esses dois aqui falando direto dos Estados Unidos, mais pertinhos lá, onde tudo está acontecendo. Denilde, eu começo com você, porque eu tratei agora há pouco com o Marcelo Medeiros da diferença aqui, das mudanças que o atentado provocou na agenda da convenção e toda uma expectativa em cima da campanha de Trump e de Biden. Mas o elemento da violência, de como os candidatos vão tratar a violência nas suas campanhas, ele continua pulando ali, quicando na expectativa do que a gente vai ouvir dos candidatos. Você acredita que Trump vai assumir essa moderação, como o Marcelo nos disse agora, que ele vai tentar vender uma ideia de união dos Estados Unidos? Bom, boa noite, Thaís, Carlos, Thiago. Ele teve já, aí, desde domingo, né, com a colocação de que na campanha de trazer a questão do próprio processo de diminuição da temperatura, né, de dar um discurso mais moderado. Isso provavelmente vai permanecer nos próximos dias, mas à medida que a campanha começar, né, que os embates começarem, a chance dele voltar a ter uma posição mais dura com relação ao Biden e usar o discurso tradicional dele, acho que é bem provável. Acho que aqui também, Thaís, acho que tem um fator que é diminuir a temperatura, evitar que grupos, né, dos dois lados gerem mais violência e também dá para o Trump um discurso de estadista, né, de ex-presidente, de alguém que está com condições e querendo assumir novamente a presidência. Então, o discurso de união traz também essa característica de dizer, olha, eu sou o líder capaz de conduzir o país para os próximos 4 anos. Então, isso deve estar parte aí dessa estratégia, mas é uma estratégia que deve ser de curto prazo, depois os embates começam novamente. Vai ser interessante acompanhar quanto tempo vai durar esse armistício, né? Pódio, a chegada do Vance cumpre esse papel, deixa a violência, deixa ele assumir essa coisa de ser mais combativo e Trump pousa de estadista? Bom, primeiro, boa noite, Thaís. Prazer estar com você, Denilde e Thiago. Eu acho que indica, né, essa seleção do J.D. Vance como vice do Donald Trump uma questão muito clara. Né? O Donald Trump ele escolheu alguém que não tem laços históricos com o Partido Republicano. Todos os nomes que estavam sendo aventados, seja o do Marco Rubio, seja o nome, enfim, de outros governadores, governador da Dakota do Norte, né, o do Burgum, o governador da Virgínia, nomes que estavam sendo aventados eram nomes ligados ao Partido Republicano. Ele escolhe o Vance, que é alguém que é senador há pouco menos de 2 anos, né, recém-eleito, e que é alguém que comprou muito fortemente a agenda do Donald Trump, né? E é alguém que tem possibilidade de dar uma estrutura intelectual para aquilo que o Donald Trump pretende fazer. Então, o Trump ele tem muito a questão do instinto, né, e de questões que ele foi colocando na política dele a partir de 2016, e o J.D. Vance ele coloca isso a partir de uma estrutura intelectual mais bem montada. Então, ele escolheu alguém que fosse plenamente ligado à agenda trumpista, o que representa, de fato, uma transformação do partido. Eu acho que isso torna essas eleições de 2024, além de todos os elementos de transformação que a gente tem falado, caso o Trump vença essas eleições, definitivamente morre o partido de Ronald Reagan e nasce o partido de Donald Trump, né, que é um processo que já vem gradualmente desde 2016, mas acho que agora se consolida de vez caso o Trump ganhe em 2024. Caso o Trump perca, eu acho que ainda teremos aí, portanto, talvez um processo de reavaliação de outras forças dentro do Partido Republicano, a volta de outras questões mais tradicionais do partido, né, representado, por exemplo, pela ala da própria Nikki Haley, que foi quem também fez o seu discurso. Mas isso vai muito depender
dos resultados das eleições deste ano. Tiago, quero te ouvir te fazer aquela pergunta impossível, né? Se realmente Trump vai ganhar. Acho que esse é o grande debate. Está muito cedo ainda para ele cantar vitória, né? O clima da convenção está dando um pouco essa confiança dos republicanos de que a trilha para a Casa Branca está dada mesmo. Bom, convenção republicana ou democrata, ela é como aquele aquecimento da escola de samba pouco antes da apuração, né, onde a festa é completa e eles exalam confiança até o último segundo, porque faz parte do show, faz parte do espetáculo. Agora, o Trump e a equipe dele sabem muito bem que não está nada definido. E, sim, existe um favoritismo, e esse favoritismo ele tem elementos diretos e concretos que justificam, mas a própria narrativa do Trump de união, ela também visa buscar aquele eleitor que não está posicionado, ou aquele eleitor que no papel poderia votar no Biden, mas não se sente convencido a votar no Biden. Então, o Trump ele sabe que para buscar esse passo extra, que é o que vai fazer a diferença numa disputa tão apertada, não adianta para ele seguir com a agressividade e o radicalismo que ele trouxe, porque aí é pregar para o convertido. Esses já estão convertidos e estão aí nessa conferência. Mas aqueles que não têm nenhuma simpatia pelo Trump, mas perderam grande parte do encanto, da confiança pelo Biden, o Trump quer pelo menos fazer com que esse indivíduo, na dúvida, não vote. E aí, para isso, ele precisa desse discurso um pouco mais apaziguador. Olha, obrigada. A gente faz essa primeira rodada de análise aqui. Vou pedir um segundinho para vocês. Eu chego aqui no estúdio na minha companhia nesse América Decide, a Derla Cardoso, nossa editora de internacional. Derla, você traz dados de uma pesquisa que acabou de chegar e que foi feita exatamente depois do atentado, né? Boa Exatamente, noite. Thaís. Boa noite. É uma pesquisa que acaba de chegar e traz as informações sobre o que os eleitores acham desde o ataque de sábado. Essa pesquisa foi liberada hoje. As informações que a gente tem é uma pesquisa da Reuters Ipsos com eleitores registrados, Thaís, quem está pronto de fato para votar. Essa pesquisa mostrou que 43% dos eleitores têm a intenção de votar em Trump e 41% em Biden, ou seja, empatados dentro da margem de erro de 2% para mais e para menos, Thaís. Isso mostra uma importante diferença também em relação à pesquisa anterior da Reuters Ipsos, que mostrava os dois com 40%, Thaís. Ou seja, Trump aumentou um pouco, Joe Biden... Você repete os números, porque já que a gente não está com a tela, porque acabou de sair, repete os números para quem está com a gente acompanhar. Essa pesquisa mostra Trump com 43% e Biden com 41%. Então, tecnicamente, eles estão empatados, porque dois pontos é margem de erro, é isso? Exatamente. E a pesquisa anterior mostravam os dois com 40% cada um. Ou seja, uma pesquisa que acaba de sair e ela foi feita pela Reuters e Ipsos depois do ataque do ex-presidente Donald Trump no sábado. Essa é a primeira pesquisa, Thaís, desde sábado. É isso que está acontecendo, ou seja, o jogo está longe de estar definido e essa pesquisa, inclusive, quem sabe vai ajudar os democratas